Quando atiramos uma pedra num lago, formam-se ondas que se espalham amplamente em todas as direções. O mesmo ocorre quando fazemos amigos. Um estranho hoje, um amigo amanhã e, finalmente, um amigo para Deus. A oração também provoca expansões na vida das pessoas. Seu poder alcança o coração mais isolado e mais inatingível, e quando isto ocorre, nasce uma amizade. Afinal, conversar com Deus a favor das pessoas é talvez o maior sinal da amizade. Neste segmento final de nossa série Fazendo Amigos para Deus, Mark Finley enfatiza a chave para se ganhar os corações com esta mensagem sobre o poder da oração. Mike estava extremamente perturbado. Nós realizávamos uma série evangelística em uma das maiores cidades da costa oeste da América, com grande frequência de pessoas todas as noites. No auditório, eu percebi 3 jovens com pouco mais de 20 anos. Via-se que eram excelentes cristãs. Cada noite traziam suas Bíblias e, à medida que a mensagem de Deus era pregada, elas conferiam tudo nas Escrituras. Mas, no decorrer do tempo, comecei a falar das verdades probantes da Bíblia, discutindo algumas das preciosas verdades dos adventistas do 7º dia. Eu percebi que as moças ficaram nervosas. E numa noite de quarta-feira, após minha apresentação, as 3 moças vieram e disseram: estamos devolvendo toda a literatura que nos deram. Não a queremos mais. Aqui estão de volta os livros que nos deram, também não os queremos mais. Conversamos com o nosso pastor e ele nos disse que vocês, adventistas do 7º dia, são legalistas. Disse-nos que não estamos mais sob a lei, mas sob a graça, e uma vez sob a graça, o sábado não tem mais significado algum. Portanto, não voltaremos mais às suas reuniões. E se foram. Ficamos muito desapontados, muito desanimados. Naquela noite, quando voltei para casa, estava preocupado com aquelas moças e orei por elas. Devo ser honesto com vocês, orei por elas talvez uns 2 minutos ou 3. E depois fui para a cama, entrei debaixo das cobertas e fui dormir. Eu nem imaginava que um dos meus colegas, um dos instrutores bíblicos, não foi para casa naquela noite. Após a reunião, ele dirigiu-se à igreja e ali, cerca de 10h30 da noite, começou a orar pelas nossas reuniões. O Senhor impressionou a respeito das moças e ele intercedeu por elas em oração. Mais tarde, ele me contou que perdeu a noção de tempo e que, após um longo período de oração, teve um pressentimento de que Deus o escutara. Sentiu que o Espírito Santo o havia visitado. Sentiu que o Todo-Poderoso havia alcançado aquelas 2 jovens. Levantou-se com o sentimento de que Deus havia ouvido sua prece e saiu para fora naquela noite fresca. Quando olhou no relógio, era quase meia-noite. Inacreditável! Havia estado ajoelhado por 1h30, mais ou menos, orando por aquelas moças. A ênfase não é o tempo que a pessoa despende. A questão é que a oração obteve respostas. Ele sabia que obtivera uma resposta. Sabia que Deus havia ouvido sua oração. Na noite seguinte, nada soubemos das moças. Sexta-feira também não vieram e não tivemos notícia alguma. Eu havia convidado o nosso auditório para estarem conosco nas nossas reuniões de sábado de manhã na igreja. Mike estava na frente da igreja cumprimentando as pessoas. Ele as recepcionava quando chegavam. Eu estou contente em vê-lo, bem-vindo. Vocês sabem que é maravilhoso quando as pessoas chegam à igreja e encontram uma recepção calorosa, com cortesia e amizade. Enquanto ele recepcionava, um carro parou em frente da igreja e as 3 moças desceram. Ele estava tão surpreso por vê-las que antes que pensasse no que ia dizer, acabou falando: meninas, o que vocês estão fazendo aqui? Pensei que não voltariam mais. E aí ele percebeu e disse: não, vocês me desculpam. E as moças: não podemos entrar?
E ele disse, por favor, sejam bem-vindas. E elas falaram, olha, nesses 3 dias estivemos confusas. Acreditamos que ouvimos a verdade nestas reuniões. Cremos que esta é a mensagem de Deus apresentada na Bíblia. Não pudemos deixar de voltar. Como um imã, fomos atraídas para essas reuniões. Este é o poder da oração. Deus me ensinou que fui muito complacente. Ensinou-me que eu estive muito despreocupado. Minha oração foi apenas uns momentos, mas a de meu colega subiu até o trono de Deus. E os anjos, descendo dos céus, impressionaram a mente daquelas moças. E elas não descansaram até que voltaram às reuniões. Colossenses 1:3, leiamos juntos. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. O que Paulo diz em Colossenses, estamos fazendo o quê? Orando. Orando com que frequência? Sempre por vós. Orar pelos outros é bíblico. Colossenses 1:9. Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Orar pelos outros é um grande segredo para se ganhar almas. Ganhadores de almas a sós em seus quartos, a sós com Deus, buscam-no em favor de outros seres humanos, tornam-se canais de luz que emanam do trono de Deus em direção das pessoas, apresentam nomes específicos diante de Deus e os mantêm diante do Senhor, pedindo-lhe para que derrame grandes bênçãos sobre elas. De fato, Ellen White fala da mão direita e da esquerda na tarefa de ganhar almas. A Ciência do Bom Viver, página 509. A oração e fé farão o que nenhum outro poder na Terra pode realizar. As paredes do preconceito desabam ante a oração da fé. O ceticismo se parte ante a oração da fé. A resistência se quebra ante a oração da fé. Já vi muitos que pareciam improváveis candidatos para o céu terem o coração ganho para Cristo quando sentiram a Deus, porque ganhadores de almas oraram por eles. No Grande Conflito, página 525, Ellen White acrescenta: faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que ele não outorgaria se o não pedíssemos assim. Há muitos cristãos que estão confusos quanto à oração intercessória. De fato, eles se perguntam: Deus não está fazendo tudo o que pode para alcançar as pessoas sem a minha oração? Por que deveria eu orar se Deus já está fazendo tudo o que pode para alcançar as pessoas? Há pelo menos 4 razões para se orar. Número 1. A oração revela pecados secretos em minha própria vida que podem me impedir de trabalhar com eficiência com as pessoas. Quando eu me ajoelho e oro, querido Deus, abençoa meu filho, abençoa minha filha, Deus diz: Mark, há algo que quero conversar com você. Há algo em sua vida, há uma atitude sua que impede o meu espírito de agir por seu intermédio. Eu gostaria de resolver isso. De fato, quando Josué estava orando, ele dizia: ó Deus, Israel foi derrotado pelos habitantes da pequena cidade de Ai. Nós atacamos Jericó, aquela grande cidade, e tivemos grande vitória, mas agora sofremos grande derrota. Ó Senhor, mostra de novo o seu poder, que possamos derrotar o inimigo. E Deus disse: Josué, não ores mais por vitória sobre o inimigo, porque há pecado no acampamento. Levanta-te, Josué, e elimina o pecado. Assim fez Josué,
E o poder de Deus pode ser derramado. Deus usa nossas orações pelos outros para nos falar sobre coisas ocultas em nossa própria vida, que poderiam impedir o derramamento do Espírito Santo. Em segundo lugar, a oração intensifica meu desejo por aquilo por que oro. Quanto mais oro por alguma coisa, mais vou trabalhar para conseguir. Já oraram por alguma coisa numa terça-feira e dizendo, ó Deus, isso é tão importante, mas na quinta-feira se esqueceram sobre o que oravam? Já lhes aconteceu isso? Naquilo que consideravam tão importante, quanto mais oram por alguma coisa, mais o desejam. E quanto mais o desejam, mais trabalham por ele. Deste modo, a oração aumenta a sua motivação por aquilo que você ora. Terceiro, a oração abrirá a sua mente aos impulsos do Espírito Santo. É como se estivessem sintonizando uma estação de rádio, mas numa frequência diferente. A oração sintoniza vocês na frequência de Deus. De fato, vejam o que Tiago 1, versículo 5 diz. Vamos ler juntos. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se algum de vós tem falta de sabedoria, lembro-me em certa ocasião em que fazíamos uma série evangelística em Windsor, Massachusetts, ali num grande auditório. Quando as pessoas chegavam, fiz diversos apelos para que se preparassem para o batismo. E então, uma senhora se preparava para o batismo do sábado seguinte, em nosso grupo de batismo. Mas na quarta noite, antes do seu batismo no sábado, ela veio à reunião. Mas antes de tudo isso, havíamos estudado a Bíblia e a preparado para o batismo. E anteriormente a isso, essa senhora havia vindo às nossas reuniões e encontros. E mesmo antes disso, ela havia frequentado a igreja. Era uma amiga notável e cristã decidida a seguir a verdade. Mas ela veio naquela noite e disse, eu sinto muito, mas decidi não me batizar. Seguir a verdade bíblica seria submeter-me a muita pressão. Por isso eu não posso ser batizada. Meu esposo tem me pressionado muito. Meu patrão me disse que eu perderia meu emprego por causa do sábado. E como resultado, simplesmente não posso ser batizada. Tenho tido muitas folgas no sábado, mas agora eu vou acabar perdendo meu emprego. Sinto muito, mas não posso ser batizada. Em segundo lugar, quero que respeite minha opinião. Ela falou para o pastor da igreja, não para mim. E ela disse, pastor, eu quero que nunca mais me visite de novo. O senhor concorda em não mais me visitar novamente? Eu quero que o senhor concorde. E ele disse, concordo, concordo. E ela disse, muito obrigada. Se quiser entrar em contato com o senhor, telefonarei à igreja. E agora chega de adventistas do sétimo dia. Adeus. E foi embora. Em seguida, o pastor veio até mim e disse, Mark, esta senhora é tão vibrante. Ela ama Jesus. Estudou a Bíblia conosco. Mas agora diz que não quer ser batizada e quer que não a visitemos. Eu respondi, pastor, deixe-me orar. Eu necessito da sabedoria de Deus. Eu não sei o que fazer. Naquela noite fui para casa e orei sobre o caso. E ao fazê-lo, o senhor me impressionou. Mark, amanhã de manhã, antes que ela saia para trabalhar, porque às vezes ela trabalha à tarde, vá visitá-la. De repente, outra voz me disse, mas ela disse para que não a visitasse. E eu respondi, espera aí, ela falou isso para o pastor, não disse nada para mim. Novamente orei. Querido Deus, clamo sua promessa. Se alguém, homem ou mulher, tem falta de sabedoria, que peça a Deus. Deus, eu estou pedindo, preciso de sabedoria. Novamente veio aquela convicção. Vá visitá-la. E eu respondi, senhor, ela pediu-nos para não ir. Ela vai me expulsar de casa. Novamente o senhor me impressionou. Isto é o pior que pode acontecer. Vá visitá-la. Então eu fui e parei o carro a 2 quadras da casa. Eu sabia que se parasse em frente, ela trancaria a porta e fingiria não estar em casa. Por causa das dificuldades, não chegaríamos à porta.
Por isso é preciso esgueirar-se às vezes. Assim, eu estacionei a 2 quadras da casa e rapidamente fui para lá, evitando ser visto. Cheguei à casa ofegante, respirei fundo e andei em direção à entrada. Mas eu não podia imaginar que tivesse um pastor alemão e talvez um lobo russo. Quando me aproximava da porta, o pastor alemão chegou por trás de mim, seguido pelo outro cachorro. Vieram atrás de mim, o que me obrigou a correr até a porta da casa. Toquei a campainha e continuei apertando o botão, porque agora os cães me acuavam. Uau, uau! Senti-me com Daniel na cova dos leões e esperei que Deus enviasse um anjo para me proteger. Quando ela abriu a janela e me viu, não queria abrir a porta, mas viu também os cães prestes a atacar-me. Então abri um pouquinho a porta e quando ela fez, eu empurrei a porta e entrei com tudo, fechando a porta atrás de mim. Depois eu lhe disse: olha, senhora, geralmente não entramos assim na casa das pessoas. Eu sei que a senhora não gosta de pregadores, mas esta é uma situação incomum e a senhora não gostaria de ver nos jornais pregador é comido por cães na porta de uma senhora e não volta para pregar, não é? Ela sorriu e me disse: Mark, agora que está aqui é melhor se sentar. Eu me sentei e perguntei: a senhora teve uma semana terrível, não foi? Ela disse: foi terrível. Problemas no lar, com minha família. Meus filhos não querem que eu me batize e me torne adventista. Meu esposo também não quer que eu me torne adventista. O meu chefe também não está querendo. A pressão está grande demais. Eu disse a ela: esqueça tudo. Ela respondeu: não é que eu não creio, eu creio em toda a verdade, mas estou sob muita pressão. Falamos durante 1 hora. O esposo dela apareceu. Falei com ele durante 1 hora. Os filhos apareceram. Estava reunida a família toda. 2 horas e meia depois, a família toda concordava em assistir ao batismo dela no sábado. Aquela mulher tornou-se uma das colunas de nossa igreja. Eu sei que foi Deus que me deu sabedoria para ir à casa dela naquela manhã. Porque a oração revela pecados ocultos da minha vida. Segundo, a oração intensifica o meu desejo. Terceiro, a oração me capacita a receber a sabedoria de Deus. 4, no grande conflito entre o bem e o mal, Deus se limitou. Em Daniel, capítulo 10, o povo de Daniel estava em cativeiro por 70 anos. Os judeus eram cativos de Babilônia. E era a hora daquele cativeiro babilônico terminar. Ciro, o rei da Medo-Pérsia, hesitava em libertar os judeus. Daniel jejuou e orou por 3 semanas. Suas orações subiram ao santuário celestial. Isso tudo está descrito no capítulo 10 de Daniel. Enquanto subiam, Deus enviou anjos à mente do rei Ciro. E enquanto Daniel orava, Deus enviou o Espírito Santo falar à mente do rei Ciro. Os anjos ou Espírito Santo impressionaram ao rei Ciro para que deixasse os israelitas saírem livres e adorassem o verdadeiro Deus lá em Jerusalém. Porém, a mente de Ciro também era influenciada por influências satânicas e por anjos do mal. Assim, na mente de Ciro havia uma batalha entre a verdade e o erro, entre os anjos da luz e os anjos das trevas. Daniel orou por 3 semanas. Aparentemente, nessas 3 semanas nada aconteceu. Daniel não via nada acontecendo. Mas durante todo o tempo em que Daniel orou, houve aquela luta na mente de Ciro. A luta era se os israelitas deveriam ser libertados. Em algumas ocasiões, Ciro disse: vou libertá-los. Em outras, ele decidia: não. Ele oscilava, hesitante. E quando Daniel continuou orando, o próprio Jesus Cristo, segundo Daniel, capítulo 10, desceu do céu e expulsou todos os anjos maus
para que Ciro tomasse uma decisão correta. E ele fez um decreto para que os israelitas saíssem. Antes que orem por alguém, Deus já está enviando anjos de luz. Porém, Deus, no grande conflito, limitou o seu poder. Quando vocês oram, abrem novos canais de influência, abrem maiores oportunidades. E sua escolha permite que Deus opere mais poderosamente para expulsar os anjos das trevas. Por isso, aqui está uma pessoa não salva. Aqui está aquele filho ou filha que não conhece a Cristo. Deus está operando por meio de seus anjos e do Espírito Santo. Os anjos do mal também estão trabalhando honestamente. Porém, ao orarem, Deus sente-se liberado em operar de um modo mais poderoso para repelir os anjos do mal. A luz e a verdade brilham na mente, porém a pessoa ainda terá que tomar uma decisão. A pessoa ainda tem que exercer sua liberdade de escolha. Mas a oração os capacita a fazer isto mais livremente, porque Deus pode afastar as influências do mal que iriam influenciar de modo negativo. Oh, meus irmãos, oh, minhas irmãs, oh, meus amigos, oremos por nossos queridos. Jamais desistam de orar por eles. Talvez vocês me digam, pastor, como fazer isto de um modo bastante prático? Como aplicar isto à minha vida diária? Eu tenho duas sugestões para você. Número 1, tenha uma lista de oração. Você já tem uma lista de pessoas por quem ora, com nomes anotados? Talvez diga, eu não preciso anotar esses nomes, porque Deus já os conhece. Se não anotarem, irão esquecer alguns nomes, não irão? Anotem 3 ou 4 nomes e supliquem aos céus por eles todos os dias. Em segundo lugar, gostaria de sugerir o conselho dado em Mateus 18:19. E digo-vos que se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, aqui há 2 pessoas que podem fazer um grupo de oração. Ellen White diz isso desta forma, em Testemunhos, volume 7, página 21. Por que não, leiamos juntos, por que não 2 ou 3 se encontrem e juntos supliquem a Deus pela salvação de alguém em especial e depois de um outro? E então, o que dizem? 2 ou 3 de nós reunidos. Imaginem o que aconteceria nas igrejas adventistas em todo o mundo se fizéssemos isso, organizarmos grupos de oração. Grupos de 2 ou 3 pessoas reunidas na igreja no sábado de manhã. Eu vejo-os vindo. Aqui estão, as pessoas chegam mais cedo à igreja, e 2 estão aqui orando, 3 estão ali orando na igreja. Eu os vejo na escola sabatina. Irmão, você é o meu parceiro de oração, vem orar comigo neste canto. Irmão, você é o meu companheiro, vamos àquela sala. 3 irmãs oram aqui, orando por nomes. Milhares de grupos de oração neste país. Milhares de grupos de oração por todo o mundo, orando por pessoas específicas. Se 5 milhões de adventistas do 7º dia se unissem em grupos de oração, orando por pessoas específicas, esta igreja moveria o mundo. Vocês têm uma lista de oração? Têm um companheiro de oração? Há alguém com quem se encontram todos os dias para buscarem a Deus? Se, como resultado deste seminário, saírem daqui pensando em encontrarem um companheiro de oração e começarem a orar, se o fizerem em um único dia, amigos, neste seminário cobrimos belos assuntos. Aprendemos como sair e fazer amigos para Deus. Aprendemos como tornar conversações casuais em oportunidades espirituais. Nós descobrimos como levar as pessoas a receberem estudos bíblicos e como dar estudos bíblicos apresentando a Jesus primeiro. Nós falamos que o poder reside em Deus e não em nós. Nós descobrimos
hoje que o poder de ganhar almas está na oração. E sairemos hoje daqui comissionados a formarmos grupos de oração. Farão isso? Durante este seminário, contei-lhes muitas experiências de pessoas que aceitaram a Cristo, mas nem todas com quem trabalhem irão aceitar. Nem todas as pessoas responderão. Nosso trabalho é semelhante ao do semeador. Colocamos a semente na terra e Deus, por seu Espírito, molhará a semente e produzirá o fruto. A colheita é obra de Deus. Cada estudo bíblico é uma semente. Cada oração é uma semente. Cada folheto distribuído é uma semente. Cada livro que deres a um amigo é uma semente. Cada pessoa convidada para uma reunião é uma semente. E um dia a chuva cairá. E um dia haverá uma colheita. Um dia Jesus virá e a seara da terra estará madura. As sementes que semeamos nas trevas, as sementes que pensávamos jamais iriam brotar, todos aqueles estudos bíblicos que achávamos perdidos, toda aquela literatura que julgávamos perdidas, todas as orações que julgávamos sem efeito, um dia nós as veremos como seara para Deus. Louvo o nome de Deus por isso. E vocês? Deus nos chamou para a vitória e não para a derrota. Quando o dia parecer sombrio, sem resultados pelo seu trabalho, lembrem-se, irmãos, lembrem-se, irmãs, um dia haverá uma seara. E isso são boas novas para Cristo. Vocês não acham? Vamos encerrar este encontro com grupos de oração, grupos de 2 ou 3 pessoas, buscando a Deus primeiro por suas próprias vidas, para que Deus nos envie daqui hoje, cheios do Espírito Santo. E, em segundo lugar, que Deus nos leve a ganhar alguém para Ele. Vamos formar grupos para orarmos. Nosso Pai nos céus, sentimos Sua presença conosco aqui. Tivemos uma nova visão dos perdidos. Ouvimos a voz de Deus para nos tornarmos Suas testemunhas. Desejamos ser eficientes, ganhadores de almas. Agradecemos, Senhor, por um dia haver uma colheita. Agradecemos porque algum dia a semente semeada brotará para a vida e que breve Jesus voltará. Até lá, Pai, mantenha-nos orando, testemunhando, partilhando, dando estudos bíblicos, crendo pela fé que haverá uma ceifa. No nome de Jesus. Amém. Esperamos que esta série sobre fazer amigos e conduzi-los ao Mestre tenha sido uma inspiração e que sirva como um meio de nutrir o espírito poderoso do evangelismo à medida em que amigos fazem amigos para Deus.